Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um podcast Toque Mais, produzido pelo portal SPRIO+. Eu sou o Zé Guilherme, do meu lado o jornalista Elcio Costa, e à minha frente a gente está com Wagner Balheiro, pré-candidato do PT à Prefeitura de São José dos Campos. O Wagner é engenheiro, foi vereador durante 4 mandatos consecutivos, né? Foi secretário de transportes do governo Carlinhos de Almeida, foi militante da Juventude Católica, né? E concorreu também na última eleição à Prefeitura de São José, obtendo aí 10,25% dos votos aqui em São José. E agora pleiteia novamente a Prefeitura. Bem-vindo, Wagner. Eu que agradeço aqui a oportunidade, obrigado novamente aqui pelo convite, parabenizar o trabalho de vocês e dizer que a gente está sempre aqui à disposição para conversar sobre a cidade. Eu vou começar com o seguinte: a gente sabe da sua preocupação e da sua passagem e experiência na Secretaria de Transportes, né? A cidade vive um problema na área de mobilidade, que é a indefinição do modelo de transportes da cidade. Qual é a sua avaliação desse quadro? O contrato do transporte coletivo ele tinha um prazo de 12 anos. Então era do ano de 2008 até 2020. Ou seja, todo mundo sabia, né, o prefeito, a prefeitura, né, que o contrato de transporte coletivo acabava em 2020. Então, em 2018, 2019, você já tinha que fazer as audiências públicas, pensar um novo modelo e colocar um edital antes de vencer 2020 para ter a substituição das atuais empresas. O ex-prefeito Felício, mesmo sabendo dessa situação, não realizou o edital, não realizou o processo de escolha das empresas, foi começar um processo de análise de propostas de um novo modelo de transporte coletivo em 2021. Gastou quase 3 milhões de reais com a Fundação Getúlio Vargas fazendo uma consultoria para criar um novo modelo de transporte coletivo. Na época, já atrasado, fez uma licitação que apareceu somente a empresa Itapemirim. Acho que vocês lembram aquela confusão toda, né? A Itapemirim já quebrando aí no país como uma aviação aérea, sempre foi problemática no transporte rodoviário, né? Com problemas trabalhistas em todos os lugares do Brasil. Foi a única empresa que apareceu no edital. É candidata única, né? Foi candidata única, a única empresa que apareceu. E assinaram o contrato com a Itapemirim. Só que ela não apresentou nenhum ônibus dentro do prazo, toda aquela confusão. E o que acontece? Fez uma vez, fez uma segunda vez, a mesma licitação, mudando, porque eram 2 lotes, a empresa só podia participar de um lote. Mudaram a regra do jogo, colocando que ela poderia participar do segundo lote. A Itapemirim veio e ganhou o segundo lote, né, naquela licitação. Ficou com os 2 lotes e no final ela não cumpriu nada do que foi estabelecido e saiu. Isso nós estamos falando de 2021, 2022. O que a prefeitura, o prefeito faz na época? Ele pega e simplesmente joga fora o estudo da Getúlio Vargas, que gastou 3 milhões de reais com esse estudo, joga fora o modelo de operação, o modelo proposto, né, não adequou nada, e vem com a história que a Urban vai operar o transporte coletivo e a partir da Urban nós vamos fazer o aluguel de 400 ônibus elétricos. Né? Não aparece o modelo de operação, onde que ficarão esses 400 ônibus, como que vai ser o modelo, porque ele não bate nem com a quantidade de ônibus que estava proposto no estudo da Getúlio Vargas, que era muito maior que esse. Né? Como é que vai ser esse sistema? É simplesmente, nós vamos alugar 400 ônibus, né? Colocou um valor que é bem grande, né? Dentro da realidade de São José dos Campos, e nós estamos vendo, já indo para a 5ª vez, né? Uma provável licitação fracassada. Estou dizendo já dessa próxima agora, que provavelmente vai acontecer de não ter ninguém de novo. Ou se tiver, vai ser alguém que vai trazer com uma proposta que não para de pé.
Qual que é a proposta do Balieiro A para o proposta ela é modelo? muito simples. Nós vamos trabalhar para que, ao mesmo tempo que a gente tem esse financiamento que está vindo do governo federal em relação ao fornecimento de ônibus elétrico, que a prefeitura agora acabou de ser contemplado com financiamento de mais 60 milhões de reais para colocar mais ônibus elétricos na cidade, juntamente com os atuais ônibus, mudar o modelo, colocando pelo mesmo valor o sistema convencional, só que com tarifa zero. É o mesmo valor. O aluguel de 400 ônibus elétricos por 15 anos é o mesmo valor de tarifa zero em São José no modelo convencional por 10 anos. Então, tarifa zero, modelo convencional, trabalhando a ideia da diminuição da poluição com a diminuição de carro. Né? Porque, lógico que o ônibus elétrico ele é menos poluente. Só que é uma tecnologia nova, não tem clareza de como que ela vai funcionar num transporte de massa, colocando numa cidade do porte de São José. Porque um ônibus elétrico, você tem que tomar cuidado com a questão da recarga do período todo de viagem. Você tem que ter ônibus reserva para enquanto está carregando um, o outro está trabalhando. Então você tem que ter uma frota reserva maior. Não é uma coisa tão simples assim. Porque você tem um horário entre pico, você não consegue colocar todos os ônibus carregando. Você não pode ter 500 pontos de carregamento. Você vai ter que ter uma parte carregando e uma parte trabalhando. E depois você tem que trocar. Mas para você fazer isso, você tem que ter mais frota. Né? Então, isso tudo deveria ser apresentado antes de você colocar um edital na rua. E não se coloca. Agora, eu e até outros lugares tenho trabalhado com a lógica e estudado muito a lógica da implantação da tarifa zero. Ah, mas vai custar muito. Assim, vai custar a mesma coisa do que o aluguel dos ônibus elétricos. Porque hoje o sistema de transporte coletivo arrecada 15 milhões de reais mês. 15 milhões mês. 180 milhões ano. A prefeitura está colocando um edital na rua que custa 30 milhões mês. Só o aluguel do ônibus. Só o aluguel do ônibus. Se a gente... Vamos fazer uma continha simples. Hoje é 15 milhões com o passageiro pagando. Mês. O aluguel do ônibus elétrico é 30. Olha... Se manter esses 30 milhões com ônibus elétrico, colocando a população pagando, a população vai pagar 15, certo? Porque é o 15 que é arrecada com a tarifa atual. Os outros 15, quem que vai pôr? Prefeitura. Se a prefeitura vai pôr 15 e o atual custa 15, eu dou a tarifa zero com o atual. Quem operaria esse sistema que você está propondo? O sistema, se Seria você concessionária trabalhar... ou via Urban, por exemplo, como uma locação de ônibus, mas eu iria fazer via prefeitura para diminuir imposto. Porque você locando por Urban, você tem mais imposto porque você está fazendo uma empresa sociedade de economia mista. Por mais que seja uma empresa pertencente à prefeitura, ela paga mais impostos, ela tem mais encargos do que você fazer a locação do ônibus diretamente pela prefeitura. É possível isso. E vou dizer por que isso daí. Pegando o exemplo da coleta de lixo. A coleta de lixo, quando você faz a licitação pela Urban, ela fica mais cara do que quando você faz pela prefeitura. Isso já é feito. A prefeitura faz a licitação da coleta de lixo pela prefeitura e não pela Urban. Por quê? Porque é mais barato e coloca a Urban para ajudar na fiscalização. É isso que ela faz. Né? Quando foi feito algumas vezes licitações pela Urban do sistema de coleta seletiva de lixo, ou de coleta normal de lixo, ficou mais caro. Aí voltou a ser pela prefeitura, porque tem menos encargo. Então, seria nesse sentido. Alocação pela prefeitura, fiscalização pela Secretaria de Transporte ou pela Urban. E a operação? A operação você tem duas coisas. A operação, sim. Você pode fazer a operação locação com motorista, né? A empresa já vem, né? E põe a Secretaria de Transporte, que já faz hoje o controle da operação. Né? Ou você pode pôr a Urban. No caso aqui, hoje, você tem a própria Secretaria de Transporte que cuida disso. Né? Pode continuar com ela, inclusive. Pegando o seu gancho, você fez uma análise grande sobre o sistema de transporte. Nós temos mais de 100 cidades no Brasil que já estão com tarifa zero. Vou dizer uma bem grande. Cidade de Ceará, cidade de Caucaia, 400 mil habitantes, com menos da metade do orçamento de São José. Tem tarifa zero há 4 anos. São Caetano do Sul, acabou de fazer. Lógico que são duas cidades com realidades diferentes. São Caetano é uma cidade muito pequenininha territorialmente, e Caucaia é uma cidade maior que São José em área, e com 400 mil habitantes, um orçamento menos da metade de São José, e colocou tarifa zero. Mas a gente está vendo esse debate, ele é um tema que está até, inclusive, sendo estudado pela capital de São Paulo. Então, até porque hoje, transporte coletivo é uma questão de política pública.
E eu estou falando de tarifa zero aqui com base nos valores que a prefeitura tem colocado nessa discussão do ônibus elétrico, que está ficando muito alto. Partindo da sua análise sobre transporte, dá para ver que, por exemplo, que você está se dedicado bastante para estudar a cidade. Né? Essa é uma característica que você tem tido ao longo do todo o seu mandato, seus mandatos como vereador, você sempre foi um estudioso da cidade. Papai, hoje eu estava saindo do... Só um parênteses aí, eu estou trabalhando no INSS, né? E antes de vir aqui fazer a entrevista com vocês, eu estava trabalhando. Aí hoje saiu um pouco... Você veio de ônibus, não? Oi? Não vim. Se eu viesse de ônibus, não passava aqui. Primeiro que a Ponte Estaiada diminuiu a questão dos ônibus aqui na região. Inclusive, um dos motivos que a Ponte Estaiada tomou ali, a prefeitura tomou a invertida na justiça, foi porque ela não priorizou o transporte coletivo. Que é bem aqui a área de vocês aqui que estão. Mas lá do INSS, hoje começou um pouco de falar do histórico do prédio. Né? Falei, esse prédio aqui, como é que foi? Quem construiu? Por que construiu? Tal. Lá na João Guilhermino. E na João Guilhermino, 84. Aí lá fui eu buscar um pouco a... Estou pesquisando, mas ali, antes de ser o prédio do INSS, era uma propriedade da família Weiss. O primeiro local, o local da empresa da família Weiss, primeiramente, antes de ir para a Zona Norte, foi ali, em 1942. Ah, Primeiro foi ali. Ali foi o primeiro. Mas com aquele prédio? Não, foi um outro prédio. O prédio do INSS ele foi construído, o INSS comprou em 1967. Em 68 começou o processo de construção do atual prédio. Mas era um outro modelão, né? Porque naquela época você não tinha o SUS ainda. O sistema de saúde ficava naquele prédio. O prédio do INSS tem um subsolo, um térreo e mais 2 andares em cima. O subsolo era atendimento de saúde. Né? Era outro modelo. Era um outro modelo. O gerente do INSS morava no prédio. O prédio era como se tivesse uma casa, né? Um zelador, ficava no último andar do prédio lá, tá lá um mapa, a planta lá com sala, cozinha. Eu fiquei um tempão hoje debatendo, procurando, pesquisando isso daí. É só para... Então você é um estudioso realmente e gosta de esmiuçar curiosidades. Mas, por exemplo, você, para se lançar pré-candidato a prefeito, você fez uma análise da cidade atual. Correto. Que análise você tem da cidade atual? Em linhas gerais, Wagner. Nós temos uma situação hoje colocada que São José dos Campos ela está perdendo participação na economia do Estado. São José, nos últimos 20 anos, perdeu 40% da sua participação de ICMS no Estado. Perdeu participação comparado com outras cidades do mesmo porte em São José. O que está acontecendo? Você está tendo essa diminuição de participação de São José no Estado é porque você tem indústrias fechando, indústrias saindo daqui, indo para cidades vizinhas, cidades de outro estado. Uma coisa era se tivesse uma crise e todas as indústrias estivessem fechando, porque está fechando aqui, fechando em outro lugar. Mas o que a gente está vendo é que nós temos situações onde indústrias saem daqui indo para outros locais, muitas vezes até para locais próximos. Né? Então, a gente precisa reverter esse quadro, primeira coisa. Nós precisamos fazer São José não perder mais participação no Estado, ou pelo menos crescer igual aos demais municípios. Você precisa fazer São José, além de ter essa parte de alavancar comércio e serviço, ter um papel mais forte na questão do incentivo da indústria tecnológica, na questão das indústrias que possam, quando vier investir no Brasil, no Estado de São Paulo, ter São José como opção. Ter isso mais forte. Do outro lado, eu tenho muita clareza aqui que, por exemplo, a gente precisa criar um novo distrito industrial em São José. Conversando com outras áreas, com setores ligados à área da indústria, nós não temos áreas com galpões industriais, distrito industrial em São José. Você pega, por exemplo, o Eldorado. Essa não seria a vocação exatamente de uns distritos como o Eldorado e o entorno do Exato. Parque Tecnológico, por exemplo? Seria o Eldorado. O Eldorado está com 100% da sua capacidade. Ele não tem o espaço, nós não temos outro. E aí eu tenho uma proposta muito clara com relação a isso, que eu já falei na eleição passada e vou dizer aqui novamente. Nós vamos pegar aquela área da antiga ocupação do Pinheirinho na Zona Sul, que é uma área que o zoneamento, inclusive, permite a implantação de distrito industrial, e vamos tomar aquela área para a prefeitura trabalhar ou por concessão ou por um modelo ainda a ser verificado aqui, de implantação de um distrito industrial, inclusive naquela região. Né? Porque aquela região ela já é bastante densa, é uma área de divisa com Jacareí, mas é uma área que você não tem
tem uma divisa ali que tem o Rio Comprido, então você não vai ter casas do outro lado, assim, tem uma proteção ambiental para chegar em Jacareí ali. Então você tem uma área ali que você tem 1.400.000 metros quadrados, que pode perfeitamente ser um novo distrito industrial, com um custo extremamente baixo para a prefeitura, até porque a dívida do IPTU daquela área é maior que o valor dela. É o único lugar que eu conheço em São José, porque você imagina num cidadão de bairro de periferia, se ele deixar de pagar o IPTU um ano, 2 anos, o que vai acontecer? Vai ter a conta bloqueada, daqui a pouco vai perder até a casa. O Pinheirinho é uma área que tem débito de IPTU desde 1991. Tem 33 anos que não paga IPTU. E hoje o valor ultrapassou o valor venal. Então, o valor venal é o valor de mercado. Essa área é de quem? Nas Ginarras. Continua sendo. Continua sendo. Da massa A falida. massa Selecta, falida da Selecta, que é do Naginarras. Isso. Então, assim, essa questão de melhorar a questão do emprego na área industrial e atrair mais empresas nessa área, distrito industrial, essa aí tem um olhar que a gente está colocando no plano de governo com um pouco desses detalhes que eu já coloquei aqui para vocês. Além disso, tem uma parte em relação à questão do transporte coletivo, que a gente já citou aqui, né, tarifa zero, fazer a licitação do transporte coletivo, melhorar essa questão do transporte coletivo de uma maneira bem radical mesmo, trabalhar a questão do transporte coletivo, porque, olha o exemplo aqui, a Ponte Estaiada, para vir para cá no horário de pico, você vê o tamanho do congestionamento que tem na região do Aquários, chega até lá perto da Dutra, a Cassiano e Ricardo inteirinha para descer aqui nessa rotatória da Ponte Estaiada. Todo o entorno aqui tem problema de trânsito, com uma obra que custou 70 milhões, que a maioria passa por baixo da ponte. Mas o fato é que, nesse caso específico, foi uma obra viária que é bem questionável a sua eficácia. Mas nós estamos vendo que em vários lugares, por mais que você faça obras e mais obras, em pouco tempo o trânsito acumula e enche e que vai. Então, você precisa fazer uma opção radical também na questão do transporte coletivo. Quando você coloca via exclusiva para o ônibus, quando você coloca tarifa mais chamativa para a população utilizar e um serviço que seja de confiabilidade, não o modelo que está hoje. Porque hoje População deixar o carro em casa. Tentar fazer radical isso daí. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje o sistema de transporte de São José não cumpre horário, o ônibus já perdeu o prazo, né? Os ônibus estão velhos, o contrato está totalmente precário. Estão tirando o ônibus, estão diminuindo o horário. Nós temos 60 ônibus a menos do que tinha na época do edital. 60 ônibus a menos. Então tem menos horário. Tem menos ônibus rodando. Então você não... E um descontrole danado. O ônibus velho está quebrando. Então tem uma situação complicada. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que a gente vai continuar o processo da linha verde para a Zona Leste, que é necessário. É necessário você criar uma alternativa ali de acesso para a Zona Leste a partir do Jardim Paulista, né? Seja melhorando aquela rotatória do Atacadão, ali naquele entorno da rotatória ali, criando uma via que dê essa JK do lado do Monte Castelo para a Vila Industrial, que não passe pela rotatória, precisa criar uma obra ali e fazer a linha verde. Só que a linha verde para lá é com corredor exclusivo de ônibus e para carro. Porque você precisa criar uma alternativa ali para não afunilar todo mundo naquela região. Concluir a Via Oeste, terminar a Via Oeste que precisa ligar com o Jacareí, né, que vai ser lá para o ano que vem, que ela vai ser terminada. Aliás, a Via Oeste, eu, quando fui secretário de transporte, todo o eixo da estação de trem da Vila Maria até Jacareí, todo o eixo que era antigo ali, que é do governo federal... A linha velha. A linha velha, a cessão para a prefeitura foi conosco. Em 2013, nós conseguimos esse acordo com o governo federal. Esse acordo está vigente até hoje e que permite à prefeitura utilizar todo o trecho da linha velha para fazer... Mas esse aí tem um problema que é meio polêmico, não é? Porque aí seria a via banhado ali, não é isso? Então eu estou falando desse trecho até Jacareí. Mas no caso específico da via banhado... Que aí foi uma polêmica grande envolvendo o meio ambiente, etc. E esse projeto foi abandonado, né? Foi abandonado pela atual administração. Porque o que aconteceu lá no meio do processo da Via Banhado? A CETESB apontou 3 alternativas de traçado. Você tinha o traçado o eixo da linha do trem. Ela colocou um outro traçado que ambientalmente ela mesma falou que não daria, que era rasgando no meio do banhado ali,
né? E um outro que ficava como se fosse no fundo do futuro Parque do Banhado. Seria você fazer uma via local onde é o eixo da linha do trem, aí vem a comunidade, faixa de 100 metros, começa o parque. Aí até onde for o parque, terminou o parque... Seria margeando do Paraíba. Próximo do Paraíba, porque ali a terra, inclusive, é um pouco melhor e tal. O que você vai fazer? Ligar a futura via Jaguari com a Henrique Mudar, que é ali perto do Esplanada do Sol. Aí você cria o caminho também. Aí acaba com a confusão que está tendo aí. Porque nós precisamos criar os parques. Nós precisamos fazer o Parque Banhado. São José dos Campos, se a gente vê a crise climática aí, eu vou ter um debate agora, dia 24 de junho, segunda-feira, nós vamos fazer um debate com a presença do professor Carlos Nobre e da professora Luciana Gato. São colegas, eu sempre, desde a época de vereador, várias coisas que eu pensava em discussão de enchente, arborização, clima, eu pegava opinião com eles, aí tenho amizade com eles. E aí eles toparam fazer uma proposta com a gente de falar da crise climática e o impacto na cidade de São José. E eu tenho um papel nesse debate aí, que é colocar um pouco o que a prefeitura está fazendo em relação à sua parte nessa questão climática. Porque você tem, vamos lá, como preparar a cidade para um evento extremo, na parte de enchente, por exemplo. A prefeitura tem uma legislação que é chamada Plano Municipal de Saneamento Básico e elenca lá uma série de obras, desde 2008, o que ela tem que fazer para resolver o problema de enchente de vários seus pontos da cidade. As obras não foram feitas. A última que foi feita foi em 2017, por uma ação judicial, que foi a obra de ampliação da galeria do Jardim Augusta. Mas as demais obras que têm problemas de alagamento na cidade, que estão previstas lá, não foram realizadas. E é isso que vocês vão... Nós vamos ter que fazer essas obras. E vamos apresentar o painel, olha, qual obra que está faltando aqui, que precisa ser feita. Isso está na lei. Isso não é... Tinha lei, tinha data para fazer. Não foi feito. Tem ação civil pública, isso daqui. Isso aqui tem ação civil pública. Vou dar exemplos de lugares, para ficar mais fácil. Rua Santa Clara, ali no trecho da Vila Ema, Vila Diana ali. Ali alaga mesmo. Alaga mesmo. Pega um evento extremo. Na Praça do Sol ali. Pega um evento extremo, de chuva torrencial pesada ali, vai alagar de novo. É o problema do alagamento da bacia do Cambuí. Tem obra prevista lá para fazer. A Praça Salvador do Vale do Sol, alaga toda hora. Cadê a obra? Não foi feita. Rua Avenida Cidade Jardim, próximo do SESI, não foi feita a obra. Córrego Senhoria, não foi feito o processo ali para diminuir a erosão. Tudo isso está lá no Plano de Saneamento Básico. Outra coisa que envolve com o extremo climático. Tem dinheiro para fazer essas obras? Tem. Eu acredito assim, várias coisas. Tem a obra de enchente, tem a obra de evitar risco, né? Plano Municipal de Redução de Risco está pronto desde 2016, foi colocado em audiência pública e a prefeitura não teve coragem de torná-lo lei. E o Plano Municipal de Risco coloca a situação de risco da cidade toda bem mapeadinho por rua, o lugar que tem os problemas e o que tem que ser feito nesses lugares. Por que ela não coloca como lei? Para ela não ser obrigada a fazer as obras. Tem clareza disso. Tem que fazer aquelas obras. Né? Agora, a questão do orçamento. Você tem, principalmente para essas questões de área de risco, alagamento, quantas vezes a gente já pegou no passado financiamento estadual, verba fundo perdido do governo federal para obras anti-enchente. Eu cito várias aqui que a gente já teve apoio de governos, porque são situações que você precisa resolver, você não pode ficar deixando passar. Né? E tem uma outra coisa. São José dos Campos, você faz uma coisa conjugada. Eu preciso melhorar a questão da participação da indústria aqui, eu preciso aumentar a receita, eu preciso fazer essas obras. Mas tem uma coisa que é fundamental, é saber escolher prioridade. E aí tem uma diferença. Os mesmos 70 milhões de reais que foram gastos, vou dar um exemplo aqui, mas os mesmos 70 milhões de reais que foram gastos na Ponte Estaiada faziam outras obras na cidade. É a mesma opção da questão do transporte coletivo que a gente acabou de falar. É o mesmo dinheiro que vai alugar o ônibus elétrico, é o mesmo que vai fazer a tarifa zero. É uma questão de opções que a gente vai fazendo. Você considera a belezura dessa obra, por exemplo, que é considerado... A população gosta da obra. Isso. Tira foto, é instagramável, instagramável, né?
Mas tem Mas não esse tem problema. né? Não, mas então, se for para gastar 70 milhões, eu conseguiria fazer até, eu acho que outros pontos turísticos bonitos aí para tirar foto, Instagram, Face, dá para fazer. É uma provocação. Não, sim, mas eu acho que dá. Mas porque obra de engenharia, você fala assim, pô, aquele sistema estaiado é legal, bacana, é legal para a gente que é engenheiro também, mas você tem que ver a funcionalidade. E quem está falando que a funcionalidade ela está em xeque é a justiça, não fui a gente, não foram laudos de universidades federais que foram colocados como assistente técnico, a prefeitura colocou o seu argumento, enfim, está sendo a justiça que está colocando lá, nem foi a gente não, dessa vez. E o final está sendo o quê? Vai ter que fazer algumas obras de adaptação nela. Mas o fato é, a questão das áreas de risco, a questão do saneamento, a questão de arborização, são itens que a gente vai discutir lá nesse debate sobre a questão da crise climática. E ali apresentar também as propostas que nós precisamos fazer em São José, com base nas legislações que a gente já tem e não foram cumpridas. Por exemplo, São José tem a discussão da implantação dos parques. Parque Banhado, Parque Cerrado, Parque Itapuã, Parque Cambuí. O último parque que foi feito foi em 2016, quando fez o Parque Alberto Simões e o Parque Ribeirão Vermelho. E os demais? Por que esse Parque Itapuã e o Parque Cambuí são importantes? Eles são chamados os parques lineares, onde tem os córregos e onde você vai... Preservação ambiental. Preservação das margens desses córregos e não deixar ter ocupação. Você precisa ter esse parque para preservar o córrego, para preservar a área ali, para não deixar ter ocupação, e não está sendo colocado. Agora, deixa eu fazer uma cunha política no meio disso aqui, dessa discussão. Pelo que você expôs até agora... Porque eu acho que é bom você colocar a cunha política mesmo, porque eu acho que se eu encher de proposta é capaz de não ganhar a eleição do mesmo jeito. Tem que ter a política no meio. Pelas análises que você fez até agora, você está propondo um modelo de governo, um modelo de definição de prioridades bem diferente do que nós estamos acostumados, estamos vendo nos últimos anos. Certo. Né? Mas dessa vez, você acha que a população vai entender isso? Porque, por exemplo, você veio da eleição de 2020. Nossa, eu tô precisando fazer conta para lembrar. Não sei nem o que eu comi no almoço. Hein? Você veio de uma eleição de 2020, por exemplo, que o desempenho do partido na eleição foi fraco. Né? Exato. A gente que acompanha a política de São José vê que o desempenho médio do PT, historicamente, é de 20% a 25% do eleitor, da votação, etc. O desempenho dessa vez foi para a faixa de 10%. Exato. Você acha que a população você consegue vender ou passar essa mensagem dessa vez para ter um desempenho melhor do que 4 anos atrás? Eu acredito que sim, Elcio. Primeiro dizer que as primeiras pesquisas, sem ter ainda a apresentação, porque São José, por fato de ter uma campanha que envolve TV, que tem um peso muito grande, que envolve um pouco de, quando chegar o processo da campanha, você fazer, e tem que saber fazer, passar a mensagem para a população, você pode ter muita mudança lá dentro no momento da eleição. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que essa eleição, por exemplo, as primeiras pesquisas me colocam já num patamar que é igual àquilo que eu terminei em 2020. Então é dali para frente. Eu estou com a expectativa, por exemplo, de que a gente pode crescer. Primeiro, que a gente é a única candidatura do presidente Lula na cidade. É a única. Então, você tem um eleitor que votou no Lula, que tem ali um perfil progressista, que tem um perfil de defender a democracia, que tem esse perfil que não queria a reeleição do outro. Se a ideia é melhorar e ampliar a parceria de São José com o governo federal, a candidatura que pode mais fazer bem isso, não que os outros não possam fazer, mas que mais pode fazer parceria, seria naturalmente a nossa. Então, primeiro passo, trabalhar a lógica de quem votou no presidente Lula, de quem votou nesse campo, se puder estar ajudando a gente nessa eleição. Nós estamos falando de 37% de pessoas que votaram no segundo turno. 37%. No primeiro turno foi 33%. Que seja o primeiro turno. E como você vai aproveitar, vamos dizer, o legado de outros prefeitos do PT que a cidade já teve? Parece-me que vocês estão apostando nessa questão Brasília e menos São José. Não, na verdade é o seguinte, a gente sempre trabalha, você pode falar bastante coisa do que a gente fez no passado. Eu posso falar, o Wagner criou o bilhete único, o Wagner fez o negócio da discussão da devolução da taxa de limpeza. Só que isso tudo
e outras obras que aconteceram, mesmo nas gestões do PT ou até de outras, são coisas que a população já tem. Já absorveu, Então, o inclusive. que a população quer? Ela quer, "Bom, legal, você fez isso, foi bacana, parabéns, talvez seja isso que te credenciou a sair pré-candidato a prefeito agora, mas e ir para frente? O que você está pensando para frente? Né? Porque o bilhete único, que eu considero uma das melhores coisas que a gente fez, foi em 2013, tem 11 anos. E eu falar para a população que na gestão do PT plantamos bilhete único, é legal, bacana, mas ela não vai mudar o voto do cara. Ele vai falar, e agora? Daqui para frente? Eu estou com o bilhete único, mas eu estou com o transporte atual, que não está legal, preciso avançar. O que a gente está falando em relação à questão do governo federal? Eu acho que São José está perdendo a oportunidade de fazer mais parcerias com o governo federal, nos diversos programas que tem. Teve aí o relançamento do PAC. São José, mesmo o prefeito não querendo dizer nada, o atual, São José foi contemplada no PAC com 5 obras. Né? Tem a creche do bairro Santa Júlia, na região do Putim, uma grande UBS lá na região do Campo São José, no bairro Monte Rei, um centro comunitário no Mariana, um centro especial de reabilitação, um prédio de valor de 15, quase 16 milhões para atender São José, Monteiro Lobato e Paraibuna, e mais o financiamento aí de 60 milhões 312 mil reais para a aquisição de mais ônibus elétricos, que ajuda na discussão da tarifa zero, porque você está pondo um ônibus próprio da prefeitura. Então você não vai nem alugar esse ônibus. Esse ônibus vai ser nosso, igual os que já tem ali da linha verde. Então dá para... E aí eu falo assim, pô, vamos aumentar essa parceria com o governo federal. Nós temos que aproveitar, por exemplo, resolver o problema habitacional. Nós temos que voltar com Minha Casa Minha Vida pesado para São José. Nós estamos com um problema muito sério hoje que está ficando caro morar na cidade, não tem programa habitacional, não tem um processo de regularização dos bairros. Tem muita gente procurando casa. Tem, e o preço está alto. Está caro morar na cidade. Está caro, está ficando caro. Aí, quando a gente fala de investir em regularização, a regularização não é daquele bairro só irregular, clandestino, aquela situação toda que precisa resolver. É regularizar a cidade. Nós temos muitos bairros aí que precisam da regularização para você fomentar esse mercado e ofertar mais imóveis na cidade e, consequentemente, tentar diminuir o preço. A prefeitura precisa fazer um papel de equilibrar isso, porque está ficando difícil para morar em São José e está ficando cada vez mais longe a possibilidade da pessoa morar. E com isso você traz mais gasto público. Né, Deixa eu só dar um passo atrás para pegar um gancho que você falou. Você falou que a candidatura sua tem como vice a Marina Sassi, do PSOL, né? Primeira vez que o PSOL está coligando conosco. Uma coisa. Eu vou perguntar sobre isso também. Se o Zé não perguntar antes, porque o Zé também está querendo perguntar sobre isso. Mas nós vamos conversar. Pode perguntar. Não, primeira, vamos um passinho de cada vez. Você é uma candidatura mais de esquerda, frente a um eleitorado conservador, que é disputado por 4 candidatos, vamos dizer assim, 4 pré-candidatos. Você está apostando na divisão do voto conservador para, de repente, conseguir um espaço até no segundo turno? Eu acredito que a gente tem todas as condições de ir para o segundo turno apresentando aquela proposta que é a melhor para São José. Eu acredito que a proposta que a gente está fazendo, conversando com muita gente, não tem proposta fechada. A proposta ela tem que ser construída. Então a gente tem várias coisas que essa reunião do dia 24 de junho, que a gente vai fazer com o professor Carlos Nobre, a professora Luciana Gatti, é uma reunião aberta. Quem quiser contribuir, dar sugestão, vai ter lá todos os painéis lá para ajudar a gente. E estamos conversando em vários bairros, vários locais, sobre propostas para São José. O que vai acontecer, Elcio, Zé? Nossa candidatura tem um campo mais progressista. Mas quando eu falo campo mais progressista, poxa, o que é esse campo mais progressista? Defender o meio ambiente, defender a justiça social, defender que o orçamento seja para todos, né? Que a cidade não precisa investir somente num lugar, possa investir de uma maneira mais equânime aí nos bairros da cidade, trabalhar para São José voltar a crescer. Isso muitas vezes até sai dessa história aí de progressista e conservador. Eu quero saber o que é melhor para a cidade. Eu prefiro mais do que sair dessa história assim, ó. Qual que é o partido? O Wagner é do PT, o Wagner é da esquerda, o Wagner é do campo progressista. Eu sou desse campo há 30 anos. Talvez mais, hein? Eu Talvez quero mais. Está mentindo a idade, hein? Mas eu sou do partido da cidade. Eu sou nascido em São José.
gosto da cidade, gosto de estudar os problemas da cidade e gosto de falar assim, olha, para cá tem que resolver assim. E muitas vezes eu entro em conflito até com pessoas do nosso campo mesmo. Eu falo assim, mas o prefeito defende isso, mas eu também defendo. Se for melhor para a cidade, eu defendo também, ué. Desculpa, Zé. Pois não. Eu queria só perguntar como você vai fazer uma campanha para não cair justamente nessa coisa ideológica de para lá e para cá, né? E você acabou de falar, né? A turma da rua de cima contra a turma da rua de baixo. Como é que é a sua campanha? Como é que você rompe a questão ideológica? Essa é a Isso. questão. Como Olha, que é? a primeira coisa, não é o que a gente está vendo, né? Nós estamos vendo um processo político onde a nacionalização dessas eleições será a maior da história, eu acho, aqui em São José. Por mais que a gente queira falar dos temas da cidade e tal, eu já tive casos de pessoas que, quando me encontraram na rua, que não me conhecia, daí a pessoa falou, você é do Lula ou do outro? Aí eu falei assim, eu sou do Lula. Ah, então eu tô com você. Ah, você é do Lula ou do outro? Ah, eu sou do Lula. Ah, então eu não quero nem ouvir falar. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, que não quer discutir a cidade, fica difícil. Mas aquela pessoa que tem preocupação primeiro com a cidade, do que vai acontecer com seus filhos aqui em São José, como que a gente pode ajudar a resolver a questão de saúde, educação, que abra a possibilidade da gente conversar sobre os debates da cidade, eu topo conversar com todo mundo. E quando a gente começa a falar de algumas situações da cidade, esses dias teve um cara que não é do PT, ele veio me perguntar para mim de um bairro lá e tal, e eu fui falando do bairro, aí ele até assustou, né, porque o bairro tem um nome diferente. O bairro chama Bairro Jardim 3 José, que fica aqui na Zona Leste. Por que se chama isso, sabe? Ainda não, viu? Eu não tive Vai tempo. Ele tem 3 ruas, eu tô achando que cada rua deve ser um dos irmãos ali, né? Mas o bairro é 3 José. Mas o cara se convenceu a dar o seu voto de confiança nessa eleição para mim, ali, conversando, pelo conhecimento que a gente tinha da cidade. De conhecer a cidade, estar preocupado em ver tal coisa e tal. Eu não falei em nenhum momento com ele de ideologia, de Lula, de Bolsonaro, de nada disso. Eu fui falando, olha, precisa fazer lá, tem que terminar naquele trecho ali, tem que terminar a duplicação da Rua do Cajuru, tem que fazer ali no Araújo, a regularização do Araújo 3, que está faltando. Agora, aí você, como candidato, você não herda um pouco essa rejeição do PT, por exemplo? Quando eu vi as pesquisas, eu vi que o seu patamar está repetindo 2018. Mas você aparece como o candidato mais rejeitado, Wagner. Vamos lá, vamos pensar num campo. Que explicação que você tem disso? Como é que eu tenho. isso? Vamos lá. Eu tenho ali, tem 30% ali, provavelmente é do partido. Provavelmente é do partido. Mas se eu somar os 3 candidatos que é do mesmo campo, que estão brigando mais por questão pessoal do que por outra coisa, do lado de lá, sim, que pensa a mesma coisa e tanto faz outra. Se somar a rejeição dos 3, vai dar mais de 30%. Se você somar os 3, vai mais de 30%. Porque aqui só tem de um único campo, aqui só tem a nossa candidatura. Né? Das principais candidaturas. Não, o Wilson Cabral. Tem o Wilson que a gente. Tentando. Que é pelo PDT, que seria um outro grupo ali, né? É campo progressista, mas é um meio esquerda. Cirista, não sei, porque eu estou falando pelo PDT. Não que o Wilson seja, porque o Wilson tem até uma amizade grande com ele, respeito muito, é um companheiro que a gente já esteve junto em várias discussões, né? E a gente ainda conversa muito bem juntos. A gente ontem teve até numa conferência junto lá. Mas assim, se você somar as 3 candidaturas... Então, na realidade, você aglutina toda a rejeição da esquerda e a rejeição à direita fica diluída nos 3, se somar dá mais de 30. Coisa. Dá mais de 30. Não, mais de 30. Então, porque assim, o que vai ter do outro lado lá? Tem 3. Eu quero saber qual que vai ser a diferença aqui, desse para esse. Eu não sei. É a mesma coisa. Né? Aliás, todo mundo saiu do partido de origem para ficar brigando por uma questão pessoal, que um puxou o tapete do outro, é uma baixaria danada. Né? E nesse aspecto, se tem uma coisa que que eu posso com muita tranquilidade falar para as pessoas, quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história na cidade, na política, sabe que a gente tem um lado claro, uma caminhada clara, o que pensa em cada item. Eu sou muito transparente, muito tranquilo com relação a isso. Eu não consigo fazer essas mudanças, essas piruetas políticas desse jeito que o povo anda fazendo por aí, não. Eu tenho um caminho aqui, né? Vai, né? A gente já passou dos 30 minutos. Pô, a gente está chegando a 40. Foi tão Mas rápido. eu deixaria só... Se o Elcio tem mais uma questão. Não, fala você primeiro. Eu já falei tanto aqui. Não, eu agradeço a participação
aqui na SPU, no Toque Mais. Quando as candidaturas forem oficializadas, a gente volta a chamar os candidatos para uma explanação aí. Foi muito bom, né? Não, eu achei Opa. fantástico. Inclusive, um monte de coisa que eu queria saber que a gente não vai ter tempo de perguntar, né? Porque você A falou de pergunta fora do ar aqui. você falou sobre transporte, falou de desenvolvimento, mas e a saúde, tem educação, tem tem muita coisa, tantas coisas, e outros temas que também são, às vezes, um espinhozinho no meio do caminho. Puxa vida, tinha uma coisa legal do Fundeb para falar, por exemplo, São José vai aumentar o Fundeb o ano que vem aí, vai ter um valorzão a mais aí, em função daquela legislação que está ampliando a participação da União no Fundeb. A gente precisa conversar o que fazer com esse valor que vai vir. Pode deixar só a prefeitura decidir sozinho. Nós vamos diminuir o número de alunos de sala de aula, vamos ampliar tempo integral, vamos colocar creche integral. O que a gente vai fazer? Precisa conversar, valorizar com os professores, pensar. Você acha que tem faltado diálogo nas decisões do governo? O reflexo. Desculpe, eu fiz uma pergunta fora de hora, né? Não, mas o reflexo, bem rapidinho assim, o reflexo da crise que a gente está vendo de divisão na Câmara, de divisão política, já é a falta de diálogo. A falta de diálogo que acontece na Câmara acontece com a cidade também. Eu percebo isso daí, né? Há uma falta conversar, tem truculência na hora que está fazendo o debate nas redes sociais e está se mostrando isso nas pesquisas. Muito bem, essa entrevista fica gravada nos canais da SPU e também no Spotify, Opa, que bom. tá? Eu que agradeço a oportunidade, Elcio. Obrigado mesmo. Eu gostei da conversa. É uma pena que é curto, mas quando puder, eu gostaria de vir mais vezes aqui para a gente continuar. Até pode ser por temas, inclusive, independente da eleição, falar da cidade, pós-eleição também, chamar aí algumas vezes para a gente conversar. Vai ser sempre um prazer. Obrigado, até a próxima.